Capítulo 43. Até mesmo maníacos homicidas têm seus limites. Coisas importantes a fazer? Aquelas palavras riscoteiam na minha cabeça. Como assim? Hudson não responde. Estou falando sério, Hudson. O que está planejando exatamente? Ele continua em silêncio. Que babaca. Tento de novo, gritando no corredor por onde Hudson desapareceu. Você não pode simplesmente dizer coisas como essa e esperar que eu... Jackson se senta comigo à mesa e suspira. Talvez a gente devesse fazer isso outra hora. Por quê? Retruco deixando a raiva explodir na garganta. Ele ergue uma sobrancelha por causa do meu tom de voz quando responde. Eu estava perguntando se você quer tentar fazer essa pesquisa outra hora, já que você parece estar meio ocupada, gritando com meu irmão. E com isso, a minha raiva se esvai, porque Jackson não tem culpa do seu irmão ser um canalha que vai tomar qualquer medida que considere necessária para conseguir o que quer. Não, é claro que não, me desculpe. Acho que pesquisar gárgulas é uma ótima ideia. Eu estava querendo fazer isso desde que voltei. Tem certeza? Jackson pousa a mão sobre a minha e a aperta com carinho. Vou entender se você quiser. Preciso estar com você. Respondo ignorando o que resta do mal-estar causado pelas babaquices de Hudson. E pesquisar sobre gárgulas, além de como arrancar o seu irmão da minha cabeça de uma vez por todas, parece uma ótima ideia neste momento. Para ser sincero, descobrir como tirar Hudson da sua cabeça parece uma ótima ideia o tempo todo, pontua Jackson, balançando a cabeça com uma expressão de raiva contida. Eu rio ao tirar a minha mão debaixo da dele. Você não está errado nisso. Abrindo o livro no índice remissivo, começo a procurar por algum tópico capaz de nos ajudar. E então, você sabe alguma coisa sobre gárgulas? Pergunto quando tiro o meu caderno da mochila antes de me acomodar junto de Jackson. Imagino que algumas informações sejam de conhecimento geral, não é? Por exemplo, como até mesmo as pessoas que não acreditam em vampiros sabem que eles não podem entrar em uma sala sem serem convidados, ou que dragões gostam de acumular tesouros. Reflito por um momento sobre minhas palavras. Pensando melhor, não sei muito bem se isso acontece mesmo com os dragões. Ah, é verdade sim, replica Jackson com um sorriso. Mas o sorriso logo desaparece, transformando-se num olhar pensativo, enquanto ele batuca, com os dedos na mesa e fica mirando o nada por alguns segundos. Há muitas histórias antigas sobre gárgulas, diz ele, após um certo tempo. Não tenho idade bastante para ter conhecimento de algumas delas. Meu pai matou todas muito antes que eu nascesse. Aquela última frase cai na mesa como uma granada, uma daquelas que demora 3 segundos até explodir, e que me acerta com toda a força. O seu pai as matou? Pergunto sem conseguir esconder o choque na minha voz. Sim, ele responde, e nunca o vi mais envergonhado na minha vida. Como? Sussurro. Eu me referi a como ele matou todas as gárgulas, mas Jackson entende a minha pergunta literalmente. Gárgulas podem morrer, Gracie. Não é fácil, mas podem, é claro. No caso do rei das gárgulas, ele decidiu matá-lo pessoalmente com uma mordida eterna. Uma mordida eterna? Sinto um calafrio percorrer a minha coluna. O que é isso? Jackson suspira. É o dom do meu pai. Ninguém nunca sobreviveu a isso, nem mesmo o rei das gárgulas. Vou me lembrar de jamais chegar perto bastante do rei dos vampiros para que ele me morda. Jamais. Mas e o restante das gárgulas? Ele simplesmente matou do jeito antigo? Bem, seus exércitos fizeram isso, sim. Jackson solta uma risadinha, mas não há nenhum humor. Aparentemente, minha família tem um gosto por genocídios. A palavra genocídio me acerta com a força de um soco inglês. Não consigo imaginar nada pior que Hudson pudesse ter feito. Nada tão depravado, nada tão eminentemente maligno que... Ei, pode parar com isso agora mesmo, grita Hudson, de repente saindo do corredor escuro e voltando para a área principal. A fúria súbita e enorme na voz de Hudson faz com que meus olhos se arregalem e acelere o meu coração. É tão gigantesca, tão avassaladora, que a sinto ameaçando derrubar a barricada que construí na cabeça. Sinto as rachaduras ficando maiores conforme a muralha estremece. Hudson? Consigo perguntar com dificuldade. Você... Mas ele ainda não terminou. Sua voz e seus insultos vão ficando cada vez mais britânicos a cada segundo.
Não me venha com esse monte de bobagem, seu desgraçado do caralho. Você é um filho da puta imbecil e estou de saco cheio de ter você por perto, seu estorvo maldito do caralho. Mais uma vez, a muralha estremece. Mais uma vez, novas rachaduras se formam e tento consertá-las desesperadamente, enquanto me esforço para acalmá-lo. Hudson. Ei, Hudson. Ele me ignora, está andando de um lado para o outro diante do balcão principal, enquanto grita insultos cada vez piores para Jackson, que não faz a menor ideia de que seu irmão mais velho acabou de chamá-lo de paspalho com cara de rato. Jackson se levanta. Acho que é difícil não perceber que algo está errado enquanto vou atrás de Hudson na parte da frente da biblioteca, com os punhos fechados e os olhos cheios de preocupação ao me encarar. É óbvio que ele está tentando encontrar uma maneira de lutar contra o irmão, sem me machucar, mas não consegue descobrir isso, porque o único lugar em que Hudson realmente existe agora é dentro de mim. Quando parece que Jackson vai se pronunciar de novo, levanto a mão para fazer com que ele se contenha. A última coisa que preciso é ele dizer algo que enfureça Hudson outra vez. Jackson não parece ficar muito feliz, mas abre os punhos devagar, convencido de que não vai dizer mais nada. Me viro e vou até Hudson. Ei, você. Ei, olhe para mim. Coloco a mão no ombro dele. Já chega, Hudson. Respire fundo e olhe para mim. Está bem? Ele se vira neste momento, e a expressão com a qual me encara transborda uma fúria tão fulminante, carregada de uma traição tão absurda e abjeta, que não consigo evitar recuar alguns passos. Não sei se foram os passos trôpegos ou a expressão na minha cara, mas seja o que for, isso faz Hudson se recompor em um instante. Ele não se desculpa pela explosão, nem tenta explicá-la, mas para de vociferar palavrões, para de agir como se quisesse destruir a biblioteca e Jackson junto. E se encolhe em uma das cadeiras perto da janela, de costas para mim, emburrado. Eu me viro, percebendo Jackson, que está me olhando, e noto um toque de agressividade em seus olhos, que me causa um calafrio. Não porque acho que ele queira me machucar. Jackson jamais faria isso, mas porque isso me causa uma sensação como se ele estivesse longe de mim, distante, de um jeito que eu não esperava e com o qual não sei lidar. Desculpe, sussurro. Não quis machucar você, mas é difícil ignorar alguém que estava surtando dentro da minha cabeça. Gostaria de poder fazer isso, asseguro a ele. E tem mais, queria que ele não estivesse aqui. Mas ele está, e eu estou tentando, Jackson. Estou tentando de verdade. O gelo no olhar dele derrete ante minhas palavras, e a tensão em seu corpo se desmancha. Eu sei. Ele pega na minha mão e me puxa para junto de si. Você está enfrentando tantas coisas agora. Eu queria poder tirar tudo isso de cima de seus ombros. Não é sua obrigação fazer isso. Sou seu consorte, responde ele, parecendo ligeiramente ofendido. Se essa não for minha obrigação, de quem é? Minha. Sussurro ficando na ponta dos pés para pressionar os lábios bem suavemente nos dele. E você fica me dando apoio moral. Ele solta uma risada surpresa. Essa é a primeira vez que alguém me coloca nessa função. Aposto que é mesmo. E o que está achando? Ele ganha uns pontos comigo quando pensa na questão por um momento antes de dizer: não gosto. Finjo que estou chocada quando olho para ele. E Jackson simplesmente ri. Em seguida, ele pergunta: e então, vai querer saber sobre as gárgulas ou não? Com certeza quero. Como eu estava dizendo, gárgulas são velhas, mas não tanto quanto os vampiros. Ninguém sabe como elas foram criadas. Jackson para de falar por um momento e pensa no caso. Bem, pelo menos eu não sei. Só sei que elas não existiam antes da Primeira Grande Guerra, mas já estavam por aí na época da Segunda. Há todo tipo de história que fala das origens delas, mas as minhas favoritas são aquelas que falam sobre as bruxas criando as gárgulas na esperança de salvarem a si mesmas e os humanos de outra grande guerra. Alguns afirmam que usaram magia proibida, mas nunca acreditei nisso. Sempre pensei que elas podiam ajudar a um poder maior, e é por isso que as gárgulas sempre foram protetoras. Essa palavra se acomoda bem em mim.
Penetra nos meus ossos, flui pelas minhas veias e parece se encaixar muito bem comigo. Me dá a sensação de ser o lar que não tive em 4 longos meses, assim como o lar pelo qual passei a vida inteira procurando, mesmo que não soubesse. E o que nós protegemos? Indago, sentindo o sangue pulsar com a promessa de algo que está por vir. A própria magia, explica Jackson, e todas as facções que a manipulam de várias maneiras. Então, não é só a magia das bruxas. Isso mesmo. As gárgulas mantinham o equilíbrio entre todos os paranormais. Vampiros, lobisomens, bruxas, dragões. Ele para por um momento e depois continua. Sereias, silques e todas as criaturas não tão humanas no planeta. E também os humanos. Mas por que seu pai matou as gárgulas então? Se eram elas que mantinham todo o equilíbrio, por que ele quis se livrar delas? Por causa de poder, assevera Jackson. Ele e minha mãe queriam mais poder, um poder que não poderiam ganhar com as gárgulas observando. E agora eles o têm. Eles controlam o círculo. Amica falou alguma coisa sobre o círculo. O que é isso? Questiono. O círculo é a entidade que governa os paranormais por todo o mundo. Meus pais estão nas posições de maior poder do conselho. Posições que herdaram quando meu pai instigou a destruição de todas as gárgulas, explica Jackson. Ele instigou o assassinato de todas as gárgulas, intervém Hudson, de onde permanece junto à janela. Porque convenceu os seus aliados de que os humanos estavam planejando começar outra guerra e usou os julgamentos das bruxas de Salem como argumento. E as gárgulas iam ficar do lado deles. Ele matou todas as gárgulas por causa de uma guerra que nunca aconteceu? Sussurrou horrorizada. Jackson vira uma página do livro que está folheando. Bem, isso é no que algumas pessoas acreditam. Ele matou todas elas porque é um cuzão maligno, egoísta, megalomaníaco e covarde, corrigiu Hudson. Acreditou nas próprias mentiras e acha que é o salvador da nossa espécie. Fico um pouco chocada e totalmente mortificada com a maneira como Hudson, entre todas as pessoas, descreve seu pai. Foi Hudson quem tentou eliminar as outras espécies. Por que ele julga seu pai desse jeito, já que fizeram a mesma coisa? Não sou nem um pouco parecido com meu pai, retruca Hudson, mais ofendido do que jamais o vi. Nem um pouco. Não o contradigo, embora seja absurdo que ele tente fingir que não existem similaridades entre os seus planos e os de seu pai. Cada um deles foi atrás de uma facção diferente em sua busca pela supremacia. É claro, mas isso não os torna diferentes. Faz com que sejam apenas 2 lados da mesma moeda. E é melhor que eu me lembre bem disso antes que mate a todos. Porque Hudson não vai ficar na minha cabeça para sempre. Ninguém sabe o que ele vai fazer quando sair. Jackson deve estar pensando a mesma coisa, porque ele se inclina para a frente e fala. Não importa o que fizermos. Não podemos deixar meu irmão solto no mundo com este poder. Meu pai matou todas as raças das gárgulas. Quem sabe o que Hudson vai fazer?